Seja muito bem-vindo ao Dono do Posto agora, final de junho de 2024, comigo, Daniel Costa e Paulo Tavares. Bom dia a todos, vamos aí mais um podcast, muita pauta, muito assunto. A gente estava meio atrasado, né, Daniel? É isso aí, a gente está 2 semanas viajando, né? Acabou que acumulou. Estamos acumulados, temos 11 assuntos e subassuntos no meio desses 11. É verdade. E muita coisa para debater, né, Paulo? Esse é o nosso podcast, a sua revista eletrônica de posto revendedor no Brasil. E temos muita coisa para debater, hein, Paulo? E vamos começar com um assunto quente, que normalmente a gente deixava para final de assunto e agora é o primeiro da pauta, hein, Paulo? Verdade, verdade. A gente sempre deixa para o final, mas hoje vai ser a nossa pauta, vai começar, porque ela tá pipocando aí. Você tem muito subassunto em cima desse assunto. É isso aí. Nosso primeiro assunto é carros elétricos. Paulo, um dado muito importante é a crescente venda de carros elétricos no Brasil. Somando os números das vendas de veículos no Brasil, os carros elétricos se aproximam da taxa de 10% na venda mensal. Ou seja, se vendem 10 mil carros por mês, 1.000 carros são de carros elétricos no Brasil. Agora, esse número é tão importante, Daniel, que veja só, nós estamos falando de 10%. 10%. Se você imaginar que geralmente a comercialização de carros elétricos passa de quase 3 milhões, variando entre 2 e 3 milhões de veículos, nós estamos falando aí entre 200 a 300 mil veículos, carros elétricos. É uma cidade grande de carro elétrico. É isso aí, eles estão vindo, nós já falamos aqui, não é uma brincadeira aí de classe C, né? É quem tem classe média alta ou classe A, né? A gente não sabe se serão carros descartáveis do futuro, mas está sendo vendido 10% de carros novos, somente de carros elétricos, e é um número muito diferente do que as distribuidoras falavam alguns meses atrás, hein? Pois é, Daniel, mas em cima disso, né, a gente tem visto aí, eu vi essa semana também, já entrando em subassunto, digamos assim, a Toyota já está dizendo que também vai abandonar, já abandonou a fábrica de baterias. Sim. Eu acho que quem está fortemente nessa vanguarda aí são as chinesas, né? Principalmente, né? Então, quem está dominando isso aí é a BYD, né? Ela vem com uma crescente aí de setembro para cá e, na verdade, é praticamente ela. Né? Porque, por exemplo, a Jack nem se fala, né? A gente pega o carro elétrico mais barato do Brasil, que é a Renault, com um Kwid de 99 mil, não vejo na rua, não se vende. O mas BYD tá explodindo aí na praça, né? Todo lugar que eu ando hoje, eu vejo um BYD. E é uma puta experiência dirigir esse carro, viu, Paulo? Eu já dirigi, minha mãe comprou um e é incrível. É uma experiência incrível, independente do tamanho, da qualidade, se balança ou não balança, se o preço vale ou não vale, é uma puta experiência dirigir um carro BYD, independente se é elétrico, se não é, se é híbrido ou não, se vai valer a pena ou se não vale, vale a pena sim, e quem vai se surpreende. Então, é preocupante sim. Dono de posto, olhe bem para isso, porque é um número e está aí no mercado. Viu? Agora, Daniel, a gente precisa, obviamente, num todo, né, precisa imaginar o que vai ser o mercado elétrico, porque querendo ou não, isso é um fato relevante em qualquer lugar do planeta. O problema do mundo é energia elétrica. O problema do mundo é energia elétrica. O Brasil é uma linha fora da curva, até porque eu vejo que talvez a China tenha apostado no Brasil, porque o Brasil tem uma produção de energia limpa muito forte. Né? Muitos projetos, principalmente a energia fotovoltaica, têm um padrão de produção muito grande devido ao Brasil ter essa quantidade de luz o ano inteiro. Solar, o ano inteiro. A questão, né, da energia eólica, né? Mas eu ainda, Daniel, vou deixar aqui, eu que sou matemático e estatístico, as minhas dúvidas quanto a isso, porque o problema mundial ainda é a energia elétrica. Perfeito. O Brasil não tem condições hoje, para se ter uma ideia, de crescer a uma margem de 5% por 4 anos, porque não tem energia elétrica ainda suficiente para isso. Agora você imagina aí todos os carros elétricos. Então precisa pensar o seguinte, 10% a venda de veículos.
há um crescimento substancial hoje no mercado de gerar energia para esses carros, pontos de abastecimento que não sejam sua própria casa? Essa é a pergunta. Perfeito. Antes da gente responder essa pergunta, Paulo, tem um dado muito importante. A BYD só veio para o Brasil porque no resto dos outros países ela foi ignorada. Isso a é um fato. Europa não quer saber desses carros, né? A Ásia já entendeu qual é a proposta desses carros, né? Estados Unidos não quer saber da qualidade desses carros, mas o Brasil, pela modernidade, pela entrega e pela inovação, parece que teve uma boa aceitação. Então, ela entrou ano passado, teve uma aceleração constante nessas vendas, ela está se expandindo, resolveu pegar a fábrica da Ford lá na Bahia, está investindo 5 bilhões para montar agora, porque ela está acreditando que vai ter o aumento e vai ser a eletrificação de carros no Brasil. Então, ela está investindo sim. Agora, vamos ver se isso vai ser verdade, né, Paulo? Porque até agora eu só estou vendo notícias, informação. Eu quero ver o dinheiro entrando no país e realmente a nacionalização desses carros. Porque, vamos lá, já lançou uma série de carros, está lançando outros agora, sedãs, né? Já lançou de alto luxo, que não vendeu tanto, agora os de entrada está vendendo bem, 115 mil, 150 mil, está lançando outros híbridos de 170 mil, vai lançar caminhonete, agora com custo razoável, é a caminhonete uma das mais potentes do mundo, vai ser também, vai chamar muita atenção, já falou que vai lançar carro de 2.000 quilômetros de autonomia. Essa é a grande variável nova aí, né, Daniel? Carro híbrido. 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros de autonomia, você vai rodar aí quase metade do Brasil sem precisar abastecer, hein? É verdade. Isso aí já é um diferencial, vai chamar atenção no mercado, né? E o Brasil gosta dessa novidade. Muitos acreditam, não tem dinheiro, não entra. Muitos têm dinheiro e não querem apostar nesse mercado, tá só de olho, vendo o que vai virar, o que não vai virar. Muitos já apostaram e já recuaram, viram que não é bem fato. Isso. É um fato. Outros estão apostando, estão comprando e estão amando. Então tem de tudo. Então, aí. Daniel, aí precisa, obviamente, pensar muito, né? Eu vi uma reportagem semana passada sobre no mercado americano. Por quê? E aí a gente precisa lembrar que o mundo hoje praticamente é quase todo capitalista, né? Você vai ter a própria China, que nem considero mais comunismo, é um governo central, mas um país totalmente capitalista. O objetivo é o capital. E o que acontece? Nós já falamos aqui, o carro elétrico, se você tirar a bateria, ele tem pouquíssimas peças. Muito diferente do carro a combustão, que passa de 2.000 peças. E nessa entrevista que eu vi de um grande executivo do setor, que diz que as grandes montadoras, elas praticamente ganham muito mais recursos e dinheiro com a substituição de peças com o tempo. E no carro elétrico não se sabe o que vai acontecer. E a própria bateria é uma incógnita ainda, mas é preciso avaliar, né? Então, talvez por isso as grandes montadoras não tenham investido, justamente por questão do capital também, né? Ela vai ter muito menos ganho com manutenção dos seus veículos a combustão, diferentemente do carro elétrico. O que você acha disso? Na verdade, ela tem que... É como se ela tivesse que montar uma nova fábrica, né, Paulo? Porque muda tudo. Muda chassi, muda motor, muda toda a estrutura. Um bom exemplo que você está citando, Paulo, é a Volkswagen, que já investiu muito em carro elétrico, não deu certo, não virou, né? Ela meio que já publicou notícias falando que não vai continuar esse investimento, mas tem uma boa parte do mercado indo para esse caminho e ela está tendo que reinvestir, mas sem ter know-how, porque o know-how dela é de motor a combustão. Então, ela está reinvestindo, sim, com outras concorrentes ainda da Tesla, que não deram conta de acompanhar. E a Tesla? Que pé que tá? A Tesla, ela tá se reinventando. Na verdade, ela tá mais focada, eu acho que agora, em foguetes. Né? O negócio Se dela bem que ela lançou agora o Cybertruck, que foi um lançamento incrível, né?
Mas ela tem abandonado a queza do Tesla. Sim, né? Ela não consegue acompanhar um BYD, né, por exemplo. Um custo muito baixo. Ela tentou, ela falou que ia lançar uns veículos de baixo custo, mas ela recuou também. Exatamente. Ela está focando o nível A de veículos elétricos. Ele está lançando agora o tal do carro indestrutível, né? Isso, que é incrível. Eu achei incrível. Eu também achei muito incrível. Né? Fizeram Quem já testes. Viu, procura já tem aí o carro indestrutível. É incrível, né? Vamos ver também, tem alguns problemas de oxidação com o tipo de material, né? Que é usado nesse veículo, mas o custo dele para o Brasil é muito alto. Ele chega a ultrapassar R$2 milhões. É verdade. Mas outro dado importante, Daniel, falando aí da questão do carro elétrico, né? O Brasil, por ser hoje, obviamente, perante a China, o país de maior investimento, de maior crescimento, mas uma hora a conta vai chegar. Né? Dentro do combustível do futuro, que é o projeto do governo federal, aprovado no Congresso, encaminhado, né? Eles focam em dar incentivos e penalizar, que é chamado agora na reforma tributária, o imposto do pecado. E aí já está com a previsão, a própria BYD, né, ela criticou muito, porque os carros 100% elétricos estão nesse projeto do imposto do pecado. Aí a pessoa vem, mas por que o carro elétrico? Porque o custo poluente das baterias é altíssimo. Sim. Apesar de não se discutir isso, mas ele é muito alto. O custo da produção das baterias de lítio, o custo de produção de CO2 é extremamente elevado. Exato. E essa bateria, ela é como o lixo atômico. Apesar de não ser radioativo, depois você não tem o que fazer com ela. Exatamente. Então é isso que está em pauta e a BYD já se pronunciou. Então pode vir aí imposto alto sobre carro elétrico. Exatamente. Tanto que montadoras de carro elétrico nem falam mais de meio ambiente, que era um assunto que... De primeira linha. Era primeira linha entre 2010 e 2020, e isso acabou. Porque foi comprovado que é mais poluente do que um veículo a combustão. Exatamente. O custo de produção, né, do modelo, não, obviamente, depois que ele está gerando. Além disso, Daniel, você tem um fator relevante. O carro híbrido, em matéria de combustão e geração de CO2, ele não é mais econômico na questão do CO2. Por quê? Porque ele ser um veículo muito mais pesado que o veículo comum, a quantidade de combustão que ele precisa criar para produzir a energia elétrica para o carregamento da bateria, porque a diferença do carro híbrido e do 100% elétrico é que o 100% elétrico ele vai na tomada. E quando ele vai na tomada, obviamente, ele pode estar adquirindo energia limpa, que é uma energia de hidroelétrica. As usinas hidroelétricas são totalmente limpas, ou solar, o que quer que seja. Então pode estar vindo de uma energia limpa. Porém, o carro híbrido, ele utiliza a energia do próprio carro, com o seu alternador. Né? Você pega os carros da Fórmula 1, eles pegam energia de outras opções, né? Até da frenagem dos carros, né? Mas a maior parte da energia vem da combustão do carro. Então, quando o carro precisa gerar energia através da combustão, da queima de combustível fóssil, para carregar as baterias, ele carrega muito mais, que ele carrega não só para movimentar o carro, que é energia mecânica, né? Mas para gerar calor, mas ao gerar energia elétrica, ele consome mais combustível, o que faz com que não seja, obviamente, ambientalmente mais correto. Então, o híbrido é problema. E a questão, obviamente, também do 100% elétrico é da onde vai vir a energia para carregar esses veículos. Porque se hoje o Brasil e os países do mundo inteiro, a Europa, o que ela fez? A Europa estava utilizando energia vindo, obviamente, do gás importado, 40% do gás da Europa vinha da Rússia, como não vem mais... Que já virou um problema. Não tem mais geração de energia. E aí precisa gerar de outras formas. Voltar a religar as usinas atômicas, que são extremamente perigosas, apesar de ser limpa, né? Então, a própria Europa, em várias cidades da Europa, estão proibindo rodar carro elétrico o tempo inteiro, justamente por isso, que você vai ter que gerar combustão. No Brasil, por exemplo, em período de seca, que começou agora, vão se ligar termoelétricas. E as termoelétricas
são energias vindas de combustão, seja de gás, não usamos o carvão ou o próprio diesel. Então você está pegando, gerando energia fóssil para carregar um carro elétrico. Então, se você aumentar o carro elétrico, você vai aumentar o consumo de energia, que vem de uma geração que o Brasil já está no seu limite. É isso aí. E temos outros dificultadores, né? O que eu vejo, Paulo? Eu vejo que os carros elétricos, pela modernidade, pela vontade do brasileiro até se afastar dessa questão dos combustíveis fósseis, eles vão ter esse autocrescimento. Ainda existe aquele brasileiro, ele se recusando se manter no consumo da gasolina, do etanol, do diesel, sabe? Então, ele quer se aproximar dessa inovação, independente se isso vai custar caro para ele. É verdade. Eu vejo que ele quer dar esse passo, mesmo que custe caro para ele. Eu, particularmente, Daniel, eu ainda acho, eu vou na linha, né? Avaliando numericamente, estatisticamente, é a 4ª vez, né, que o carro elétrico volta a ser febre de consumo. Mas eu acho que ele não é o futuro. Eu realmente acredito não ser o futuro. Eu acho que vai ter um mercado, como tem o mercado de luxo. Perfeito. Acho que o mercado pode ser até para a classe mais de baixa renda também, talvez a classe C, vai ter o carro elétrico, mas ainda vai ser um grupo, porque devido a essas dificuldades, você não tem ponto de abastecimento. O cara não vai ter em casa. E outra coisa, a energia elétrica no Brasil, ela é cara. E nesse período vem a bandeira vermelha, será que vai compensar ele abastecer o carro elétrico e ver a continha dele subindo lá 300, 400 reais no mês? Então, eu ainda acho que será um mercado que vai ter seu crescimento, vai chegar no limite, depois vai cair e vai ficar naquele limbo de um mercado limitado de consumo. Eu tinha essa percepção, Paulo, mas eu comecei a mudar um pouco essa percepção com alguns fatores, tá? Eu percebi que houve o lançamento de uma mudança também em tecnologia das baterias, principalmente da BYD, que é a versão 2 da bateria Blade, onde a gente tem já uma autonomia 50% melhor do que a gente tem hoje. E esse mercado ainda não chegou. Quer ver? Eu vou te falar alguns dos fatos que muitas pessoas que estão comprando esses carros hoje não sabem. Muitos de vocês que estão comprando esses carros da BYD agora em 2024 não perceberam, mas boa parte desses carros ainda estão com o ano de 2023. São carros que foram rejeitados pelo resto do mundo no ano passado e estão vindo parar aqui no Brasil. Às vezes, por isso que você está pegando uma promoção ou ganhando um carregador grátis ou uma troca, uma valorização de usados, mas porque essa bateria lá na China ela já é defasada. Porque essa bateria que eu estou te falando já está em testes lá. Imagina esse mesmo veículo que você compra por 115 mil, ele tendo, em vez de uma autonomia de 300 quilômetros, com 450 ou 500 pelo mesmo valor. Né? Você não vai querer aquele carro com 300 quilômetros, você vai querer o de 450. É verdade, é verdade. Então é essa nova bateria que já está sendo reproduzida lá na China. Agora, esse negócio de vai chegar. E aí já muda o contexto, Paulo. Olha só que interessante. A partir do momento que a bateria tem o mesmo custo que essa e quase 50% melhor, sim, começa a ficar interessante para quem tem uma casa e tem energia solar própria. Concordo. Então aí o jogo começa a mudar. Não estou falando que o elétrico vai ser 50% do mercado da cidade. Eu não acredito também que possa ser, é verdade. Né? Mas vai ter, às vezes, uma vantagem maior. É verdade. Então a gente tem que observar isso. O tempo inteiro, né, Daniel? O tempo inteiro. Exatamente. A tecnologia de bateria, ela continua evoluindo. Exatamente. Né? O de combustíveis também continua evoluindo. Como todos, né? Continua evoluindo. Eu também acho. Então, o que acontece é, temos que ficar de olho. Assim como eu não esperava, Paulo, em 2024, 10% da venda do mês. Agora, esse número é do Brasil, né? Brasil. E como é que está mundial? Você tem esse dado, Daniel? Mundial, sem dúvida nenhuma, é muito menor, né? Muito menor. Muito menor. Isso é coisa do Brasil e isso é por causa da invasão BYD. Eu concordo. Sem dúvida alguma. Né? Mas esse dado, com certeza, na Europa deve ter chegado há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. E na Europa está tendo um recuo, não só por essas questões da pandemia que a gente está citando por causa da guerra da Rússia, sim, mas por uma questão econômica, Paulo.
Uma questão econômica. Eu também acho. Uma questão mais... Pode ser isso mesmo. Né? Mas econômica. Brasil não é Europa. Então, por exemplo, não faz sentido a gente ficar falando de carro elétrico no Brasil para falar para uma pessoa que viaja Brasília-São Paulo todo mês. É verdade. Agora, para quem roda Brasília 50, 100 quilômetros por dia, faz sentido. Também acho. Para quem tem uma casa, quem tem energia solar, faz sentido. Agora, também não faz sentido, Paulo, quem tem um posto entupir lá de carregador elétrico. Também não faz sentido. Não faz sentido. Eu, por exemplo, vou até te contar uma coisa aqui, Daniel. Eu tenho um posto em Goiânia e nós colocamos lá um equipamento em parceria com uma empresa. A Yellow. Nós colocamos a Yellow e colocamos uma outra também. Quando nós fomos avaliar, o número que ele dava, que eu estava ganhando, não batia. Quando eu olhava para a conta de energia. Quando você viu os números... Ele diz o número, você ganhou X. Aí eu pegava a conta elétrica, a conta de energia elétrica, o valor da conta, e a quantidade de quilowatts, não batia, porque o cara faz uma conta só no quilowatts. Você tem que ver que não é só quilowatts. Você paga a taxa de iluminação pública, você paga os impostos. Então, como eu pegava proporcionalmente a quantidade de quilowatts, estava dando R$60, para você ter uma ideia, com a quantidade de carro que eu abasteci. Eu mandei tirar o equipamento. Vaga de carro elétrico em posto de gasolina hoje é posicionamento de marketing. Não é para ganhar dinheiro. Não ganha dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. Aí nós tiramos esse e ficamos só com outro, que tem uma parceria. E é um custo alto, hein, Paulo? Alto. É alto. Mesmo que o equipamento não seja seu, é alto investimento. Eu concordo com você. Né? Então... Posto de gasolina ou qualquer outra empresa que tem uma vaga de carro elétrico é para posicionamento. É para mostrar, cliente classe A ou média alta. Você que eu quero aqui. Vem consumir aqui. É isso mesmo. Não é para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro com a bebidinha enquanto o cara fica sentado. Ele fica sentado ali. Mas será que esse público é igual o antigo, Paulo, que quer sentar ali para tomar uma bebidinha? Isso acabou, Paulo. Não, eu acho que acabou, mas os clientes hoje que abastecem lá os carros conosco, eles ficam ali. 40 minutos, uma hora. Né? Então, ele é esse cliente mesmo. Até porque o nosso posto está na entrada de um condomínio classe A e B, lá de Goiânia, né? Então, falei errado, Paulo. Isso acabou em Brasília, tá? No centro de Brasília. Sim. Outras cidades pode ser que ainda... Você vai ver negócio... Carregador elétrico em shoppings, né? Sim. Mas agora, atenção, peraí, né? shopping é diferente, Paulo. Você sabe qual que é a estratégia do shopping? Muito bem falado, Paulo. O shopping, ele põe aquele equipamento de carregador elétrico de menor eficácia e menor custo. É aquele carregador elétrico de R$2.000, de R$1.500, que para carregar um carro básico demora 60 horas, Paulo. Eu quero saber... quem é o motorista vai ficar 60 horas para carregar uma bateria? Mas ele fica umas 2 horas lá, né? Fica 2, não carrega nada, mas está lá dentro do shopping. Você entendeu? E vai acabar então, na verdade, o produto. ele quer pro cara ficar lá dentro do shopping. Não vai carregar nada, mas o cara fala, lá tem um carregador. Exatamente. Né? E você pode comprovar, quem tem carro elétrico e vai em shopping sabe do que eu estou falando. Porque quando ele carrega na casa dele, ele carrega em 4 horas. Perfeitamente. No shopping, tá lá marcando que falta 60 horas para carregar. Exatamente. Estratégia do shopping, sensacional. Sensacional. Não é o mesmo carregador de alta eficácia. Não é. Mas é isso, Daniel. Muito bom, muito bom. Acho que você falou do imposto pecado. Vamos só atualizar um pouquinho isso aí, Paulo. Então, a questão é que o governo federal ele está querendo fazer tributações com as importações de carros elétricos. Esse é o ponto. Não, na verdade é o seguinte. É preciso a gente ter um cuidado aí. Os poluentes, né? Eu gosto muito de pôr minhas posições, ainda mais no Brasil, que ficou muito essa rivalidade de nós contra eles. Eu gosto sempre de pôr minhas posições apolíticas, né? Esse projeto de reforma tributária estava no Congresso Nacional há mais de 25 anos. Né? É um projeto que começa com o deputado do Baleia Rossi, é muito famoso, ele ficou famoso por isso, né? Igual o antigo da Direta Jazz e tudo mais. E esse projeto, ele vinha praticamente pronto para ser aprovado já no governo anterior. O atual governo, quando assumiu,
em janeiro do ano passado, decidiu não se manifestar. Por quê? A grande parte dos parlamentares já tinham se movimentado e a ideia era aprovar o projeto da reforma tributária e quanto menos o governo federal desse palpite, mais fácil seria avançar, visto que já estava negociado. Então o projeto passou. Só que grande parte do projeto da reforma tributária precisa de leis complementares. Essa parte das leis complementares é que está no Congresso Nacional se finalizando. Mas essa visão da questão do imposto pecado sobre alguns produtos também já estava pré-discutido, já há muito tempo. O que acontece? O governo brasileiro, independente de A ou B, sempre esteve na vanguarda da questão do ambientalmente correto a nível de combustíveis. Tem um projeto na Câmara Federal que chama Combustível do Futuro, onde há um consenso com a grande maioria dos parlamentares de esquerda, de centro ou de direita. Eu nem acho que existe esquerda mais no Brasil, mas que vinha esse padrão de movimento em que a ideia é ter, porque o Brasil tem vários acordos, é de focar mais realmente nos combustíveis ambientalmente corretos, não poluentes e mais verdes. E, obviamente, essa questão de vir para cima do carro totalmente elétrico, porque tem estudos que comprovam que os carros elétricos, para que ele chegue a virar um carro elétrico, há uma queima e uma geração de CO2 muito grande no ambiente, como questão das baterias. É porque não se tem o número é muito pesado está muito claro que para você produzir uma bateria para um carro elétrico, a geração de CO2 é muito grave. Então, quanto mais você tem um produto que gera mais CO2, mais imposto ele vai ter. Perfeito, faz sentido. Óbvio, faz sentido. Custa muito mais para o governo ter o cuidado com a destinação correta desse material. Diferentemente de quem quer investir em energia eólica, no hidrogênio verde, na produção de etanol. Como Perfeito. Agora tem a produção de etanol, subiu muito, que é a produção de etanol do milho. Então, isso tudo está ficando mais fácil, Os biocombustíveis têm investimento muito bom. Acabei de anotar aqui na nossa pauta, Paula, não estava na nossa pauta, você falando. Acabei de adicionar o biodiesel, que é um problema que já está virando uma loucura, pelo menos no meu posto. A gente vai debater. Tá certo? Então, só para finalizar, é para ficar claro aí que na reforma tributária, de forma técnica e correta, aquilo que gera muito CO2 terá um imposto maior. Então, vai ser carro a gasolina, o carro a diesel e o carro, obviamente, elétrico vai entrar porque a produção de CO2 da sua bateria é enorme. Então, e a quantidade de energia que vai precisar para carregar esse carro em cima de um modelo que hoje ainda não tem energia suficiente. Como não tem, o que você faz quando falta energia? Você vai ter que ir lá ligar a termoelétrica. Ah, tem muito carro, vai ter que ligar as termoelétricas. Então, você vai ter uma geração de energia de CO2 para produzir, para carregar esse carro que é elétrico que não existia. Perfeito. Para finalizar essa parte de elétrico, Paulo, eu queria dar um exemplo aqui para mostrar o que o carro elétrico não funciona no Brasil. Tá? Eu queria que a gente imaginasse agora a venda excessiva de carros elétricos e esses carros rodando de uma cidade para outra, elas não precisam ser distantes. E, de repente, Paulo, imagina você com um posto em rodovia e uma demanda excessiva de carros elétricos e você instala, por exemplo, 50 vagas de abastecimento de carros elétricos. É bastante, não é, Paulo? Sim. Mas imagina que é um feriado e mesmo com 50 vagas de carros elétricos... Não vai ter suficiente. E aparecem 100 carros elétricos para abastecer. O que vai acontecer? Pois é. Resolve o problema? E você não vai ter um carregador de 5 minutos. Entende? Então não resolve. Aliás, ou seja, carro elétrico em excesso não resolve. Inclusive... Porque não tem como atender. Concordo. Não tem como atender. Só para se ter uma ideia, a questão, só para ilustrar mais facilmente, a questão do self-service para posto de combustível, há muito tempo não tem unanimidade dentro dos presidentes de sindicatos. Aliás, só o Paraná era a favor. E eu acredito, inclusive, meu amigo, tenho certeza praticamente absoluta que o problema não é não ter o frentista e estar mais econômico. É que você não tendo o frentista,
o seu tempo médio de abastecimento, que é de 1 minuto e 50 segundos, sobe para mais de 5 minutos. E o dia tem 24 horas. Então, significa que você vai abastecer 4 vezes menos a quantidade de carro que você está acostumado. Então, você imagina um revendedor que tem um volume de venda de 1 milhão de litros por mês, passa a ter, da noite para o dia, 250 mil litros por mês. Porque não consegue. O tempo de abastecimento é Agora, muito nós estamos falando de 5 minutos. O cara abastecer sozinho, descer, passar o cartão, ir lá, pagar em dinheiro. Com frentista é menos de 1 minuto e meio. Com frentista é 1 minuto e meio. E com 50 carros, 50 bombas para calibrar. Multiplica. Você não tem como carregar um carro em 1 minuto e meio, quiçá com 5 minutos, quiçá por 1 hora. Quiçá em 1 hora, Paulo. Então, esse é o grande problema, né? Mesmo com muita vaga. A gente está falando de 50 vagas, hein, Paulo? Você tá falando... 100 carros aparece, ó. Não, e você está falando de investir em 50 equipamentos para abastecer. De carga rápida. A gente está falando de investimento de 10 milhões. Você não tem posto com 50 bombas de abastecimento, 50 bombas. Agora imagina você investir em 50 e não vai dar conta. Você tem que ter 1.000. Então, esse é o fato. É isso. É desesperador, né, Paulo? É isso aí. É esse que é o ponto. Ou seja, carro elétrico é para quem... Aliás, vou corrigir, tá? Carro 100% elétrico é para quem tem casa, tem geração de energia própria, solar, só anda na cidade, tem um outro carro para viagem. Mesmo com 2.000 quilômetros. E tem, classe alta, média, ou é classe A. É isso mesmo. E por aí vai. Vai estar muito limitado. É exceção da exceção. E ele exceção. nunca vai ter preço de carro popular. É isso, isso. É isso, galera. Mas, ó... Atenção, distribuidoras, atenção, mercado petróleo está crescente e não tem o que se discutir, porque é número. 10% da venda hoje, junho de 2024. É muita junho coisa. Não, gente, eu vi em maio. 10% da venda de carros novos é só carro elétrico. 100% elétrico. Não estou botando híbrido, hein? Outro dado importante, Daniel, eu gosto de falar muito de números, né? O crescimento da população e de carros, às vezes o revendedor fica conversando comigo, né? Não, mas eu vou abrir um posto aqui porque eu vou ter demanda que a população está crescendo. Eu sei que a população cresce, mas os carros estão cada vez mais econômicos. Mesmo a combustão. Sim. São cada vez mais econômicos, tá certo? Então, apesar do crescimento da população crescer, o Brasil, tá certo? Nos últimos... o último número que eu olhei foi do dado de 2017. Nós estamos em 2024. Então, nós estamos falando de 7 anos. Ou seja, nos últimos 7 anos, o Brasil comercializou internamente, com crescimento de população, há 7 anos, 100 milhões de litros... No Distrito 100 Federal. milhões, desculpa, de metros cúbicos, 100 milhões de metros cúbicos de combustíveis no Brasil por ano. Nós estamos falando de 100 bilhões de litros. Né? E no ano passado, 101 milhões de metros cúbicos ou 101 bilhões de litros de combustíveis. Ou seja... É a mesma venda, praticamente. 1% é nada. Então, não cresceu porque a população cresce, mas os carros novos ficam mais econômicos. Então, eles rodam mais. Então, o crescimento acaba sendo absorvido pela economia de combustível. Outro ponto importante é que, para gerar um consumo maior de combustíveis, Paulo, ela é proporcional ao crescimento econômico do país. Perfeitamente. Além da economia que você está falando. Então, se o país não cresce, não tem crescimento de consumo de combustíveis. Beleza. Bom, a gente vai passar para os próximos itens de pauta, Daniel. Precisamos de crescimento econômico no país, hein? E está crescendo. Tem quantos anos que a gente não cresce? Não, mas a previsão... Não, 1% não vale. Não, a previsão de crescimento econômico do Brasil esse ano está furando todas as expectativas. Quanto que é, Já Paulo? está batendo a casa de 2,7% no ano. Será? Isso é os dados atuais. Opa! Os dados atuais. A previsão hoje totalmente corrigida. Inclusive... O Banco Central fez um movimento e na ata do Copom tem essa notinha lá, né? Que além das questões fiscais do governo federal, né? Que é a questão fiscal, que é arrecadação, né? E gasto público, né? Está lá a previsão do crescimento acima. E você sabe que crescimento
acima do normal é previsão de inflação, né? Então, o Banco Central, parte da decisão que foi unânime, está da visão do crescimento muito acima do esperado, e todo crescimento exagerado, se não for controlado, gera inflação, porque o aumento de consumo gera inflação. Então, o crescimento já está em 2,7%, muito acima do que estava previsto, tá certo? Interessante, não tinha esses dados, Paulo. Bora para a segunda pauta, só falamos da primeira aqui, hein, então, amigo? Essa deu muita matéria, né? Então, essas próximas pautas, elas são pequenas, mas são importantes falar. Muito certo? importantes, hein? A primeira delas é com relação ao Ministério da Justiça, acaba de entrar na mira dos postos PCC. Virou matéria e virou assunto no Brasil inteiro quando o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, relatou que no estado de São Paulo tem 1.200 postos do PCC. Para quem não conhece, o PCC, né, primeiro comando da capital, aqui ninguém está dizendo que o posto do PCC está ilegal ou não. Ninguém está falando que o posto do PCC está vendendo combustível de forma incorreta, ilegal ou não, né? Mas nós estamos falando de postos de combustíveis que estão na mão e em chamado do crime organizado. Que normalmente é utilizado para lavagem de dinheiro. Para lavagem de dinheiro ou outras coisas, né? A gente sabe que no estado de São Paulo tem ocorrência muito grande de venda de metanol em vários empreendimentos. No lugar do etanol. Dentre eles, alguns, né? A questão da mistura do metanol na gasolina. E nós estamos falando de um produto que tem uma diferença de custo de quase R$1 e um produto que é extremamente grave para o humano. Pode matar uma pessoa, como já tiveram 17 casos de moradores de rua que compravam etanol para beber, né, Daniel? Porque isso é muito barato. Sim. R$3 um litro de metanol. Pode matar a pessoa. É melhor do que uma pinga que custa 10 e beberam metanol e morreram. E também pode cegar o frentista e até na mistura da gasolina. Então, que é uma coisa ilegal. Nós já vimos ocorrências também de gasolinas de forma adulterada ou até feito, que é permitido, apesar de ser permitido, que é a gasolina formulada. Uhum. Você, cidadão, é importante saber que gasolina formulada é permitido no Brasil, pela Agência Nacional de Petróleo. Mas você está comprando um produto que é feito da borra do petróleo. Você vai refinando, o nome chama refinar, você vai tirando os produtos. Cada produto de mais qualidade, você vai refinando o petróleo, né? Você vai tirando a gasolina, vai tirando o querosene, vai tirando todos os produtos. E no final sobra o quê? A nafta, que é a borra do petróleo. E a nafta é que faz vela, produto barato. Mas é permitido você pegar a nafta e em laboratório produzir a gasolina formulada. Ela não vai produzir e dar combustão como dá uma outra gasolina, mas é permitido. E às vezes você está comprando uma gasolina barata que vai render 30% ou 20% ou 40% menos do que o seu carro. E é nisso que está focado. E às vezes essa nafta ela está de forma irregular, clandestina e sem nota fiscal. Então a gente sabe que em alguns empreendimentos, né, é mais perigoso você encontrar ou não. Mas é importante trazer isso, né, porque o Ministério da Justiça vai atrás para verificar se esses postos estiverem ou estão ou não regulares, né? Curiosidades, como reconhecer um posto do PCC, hein, Paulo? Curiosidade. Curiosidade. Balões, né? Normalmente, balões. Postos do PCC tem balões. Muitos balões. Muitos balões, né? Como se ele estivesse ali comemorando, celebrando algo. E quem reconhece bem é a fiscalização, né? Os fiscais já sabem disso. A polícia militar, né? E as demais polícias também. E você sabe que tem, às vezes, até posto que tem os balões e usa a bandeira da marca de uma coisa sem autorização. Já foi encontrado mais de um, em vários. Então ele põe uma bandeira, você às vezes acha que está abastecendo um posto bandeirado, com uma certa qualidade de produto, porque há de reconhecer que as grandes distribuidoras, né, elas têm um custo maior porque elas investem pesado em qualidade de produto, em qualidade dos seus produtos que são os aditivados, tem um investimento pesado, investimento em marketing, então isso tem custo, gente, né? Você sabe disso. Você comprar um produto numa feira é diferente de você comprar um produto no shopping que tem uma qualidade melhor. Então isso é reconhecido. Então fique o alerta aí, importante saber que o Ministério da Justiça, a Polícia Federal vai
verificar a qualidade, se eles estão de forma correta. Uma curiosidade que eu tenho, Paulo, PCC não está só em São Paulo, né? Não está só em São Paulo. Tá? Números mais recentes partem, né, de em torno entre 500 e 800 postos fora de São Paulo. Daqui a pouco eles estão internacionais. E outra coisa, Daniel, eles têm se aliado a alguns grupos econômicos, né? Eu vou até citar aqui, né? Não tenho problema de citar, um dos grandes grupos econômicos que tem rondado aí no mercado, que é a Rodóio, que tem aí alguns empreendimentos aí muito fora do padrão, tá? Que tem, e há más línguas. Esse pessoal que usa o modelo de holding, né? Aí criam vários CNPJ que é dono de CNPJ, que é dono de CNPJ. Quando você vai ver, lá no fundo está atrás algumas pessoas que você imagina que é o de sempre. Então, que bom que o Ministério da Justiça, juntamente com a sua staff, né? Já está sabendo e está já averiguando. Tá certo? Para proteger o mercado, não é isso? É isso aí. Beleza, terceira pauta. Uma pauta aí de Brasília, hein, Paulo? Então, PPCub foi aprovado. Uau. Então, Daniel, é importante falar da questão da aprovação do PPCub, né? Eu quero trazer aqui, até para falar para toda a sociedade brasiliense que nos acompanha, depois a gente vai publicar esse vídeo no YouTube, nos outros canais. O que é o PPCub, para quem não conhece, quem não é fora de Brasília? É importante saber, você cidadão aí, né? Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Tá toda a questão urbanística. Brasília faz parte do patrimônio mundial, né? Isso. Então, toda e qualquer alteração do conjunto urbanístico precisa ser aprovado pelo IPHAN, que é o Instituto Patrimonial de Brasília, também pela Secretaria de Patrimônio da União, do Governo Federal, e, obviamente, os órgãos das Nações Unidas que aprovaram Brasília ser patrimônio mundial de todo o população. E pela Câmara Legislativa. E, obviamente, isso teve que partir do Executivo, foi para a Câmara Legislativa e a Câmara aprovou. Importante saber, nós tivemos 175 emendas. As emendas dos parlamentares nunca pode ser para adicionar algo. Ou é para mudança de texto ou para tirar algo que estava previsto no projeto encaminhado pelo Executivo. Então, é importante saber. Pode ficar 15 metros. Não, eu quero aumentar para 20 metros. Não, não pode. A Câmara Legislativa não tem o poder de fazer isso, só o Executivo. Mas pode ou diminuir ou simplesmente retirar ou mudar texto. Então, das 175 emendas, algumas aprovadas, outras não, e o PPCub está em fase final da revisão e da finalização desse texto. Então, quem é de Brasília, tenha calma, que a Câmara Legislativa está tomando as providências, e depois nós vamos verificar isso. Por que isso é importante para nós, revendedores? Eu não quero entrar no mérito das outras mudanças arquitetônicas de Brasília, que houve muito debate. Só dentro do nosso setor. Só dentro do nosso setor. Porque os postos de combustíveis dos eixinhos L e W, não sei se todo mundo sabe, quem vai ver, Brasília é a única cidade no mundo que tem uma avenida de posto de gasolina. Só tem posto de gasolina. Não tem mais nada. Você não tem mais nada. E o posto ele fica sozinho, não tem nada em volta, nenhum outro empreendimento, nenhum outro comércio. Só acessos e via. E o próximo posto fica a 1 quilômetro ou 2 quilômetros. Mas é uma sequência de 7 postos de um lado e de outro que estão sozinhos. Infelizmente, lá na norma de gabarito de 1986, né, o texto que está apenas interpretativo, mas mal redigido de texto, diz lá que previsão de funcionamento somente posto de combustível. Essa é uma pauta que a antiga administradora de Brasília trouxe, do distrito da Brasília capital mesmo, o centro, e levou isso até o Ministério Público, e o Ministério Público reconheceu o texto como sendo posto, então só pode funcionar posto. Então, se o cara tem um lava-jato, uma troca de óleo, uma loja de conveniência, uma borracharia... Não poderia ter. Então, o posto tem que funcionar só posto. Né, cara? E no mundo de hoje, que o caminho do combustível... Imagina, você ia ter museus de imóveis de posto de gasolina. Sim. Então, isso foi revisto. Há, então, a previsão de comércio para qualquer tipo focado em veículo. Você pode ter qualquer coisa que seja para veículo. Ou seja, lavagem... Borracharia, vender pneu, vender acessórios, vender equipamento, martelinho de ouro, e lojas de conveniência, lanchonetes,
restaurantes, desde que não seja... Qualquer coisa que agregue ali o consumo de... Dentro do que está previsto, né? Então, isso foi revisto, isso é importante para o setor, foi uma briga muito longa. A gente agradece aqui ao presidente da FEComércio, José Aparecido, e ao Ovídio, que é o vice-presidente, e ao membro hoje da FEComércio, sentado lá no Complan, que fez a defesa da nossa pauta. A gente agradece aqui. Está aprovado. Na revisão final, vai para a sanção e tudo estará resolvido. E o presidente da Câmara que nos ouviu na época, o Thiago Manzoni, né? Thiago Manzoni. Não, ele era o presidente da comissão. Da comissão, sim. E o presidente Wellington, da Câmara Legislativa, que também esteve conosco. E a gente agradece também ao presidente Wellington, né, que nos ajudou muito nisso aí, que essa pauta foi aprovada. Muito obrigado por nos receber e nos ouvir. Exatamente. Mas é isso aí. Vamos passar para a próxima pauta? Ótimo. Quarta pauta, Paulo. Produção de petróleo cresce após 6 meses. Então, fala aí, Paulo. É importante trazer isso aqui, por quê? Porque além da produção de petróleo no Brasil estar crescendo, né, dentro daquilo que já está previsto, eu quero dizer que o presidente da República, juntamente com a presidente da Petrobras, trouxe à tona que a margem equatorial é importante e de primeira linha para o Brasil, que o governo quer fazer a produção e explorar a margem equatorial, aquela que está lá a 500 quilômetros da foz do Amazonas. Então, peraí, a produção de petróleo cresceu, foi no Brasil, né, Paulo? No Brasil. Cresceu no Brasil. Só para a Petrobras? Então, a produção, obviamente que não está só a Petrobras ali, né? A Petrobras cresceu tem outros parceiros. De uma forma geral, houve um crescimento da produção de petróleo em todo o território brasileiro, que são, obviamente, essa produção deve vir maior, muito provavelmente lá, das bacias que são do pré-sal, mas as estimativas, Daniel, do pré-sal lá da margem equatorial, que é a mesma modelo de formação de pré-sal, né, do mesmo modelo da margem equatorial, que está ali ligado perto da Venezuela, perto das Guianas, né, que estimam ser maior ou quase o dobro, já de certeza, do que tem hoje já comprovado na questão do pré-sal. Então, nós estamos falando aí, Daniel, de imediato, né, em torno de 20 a 30 bilhões de barris dentro da margem do equatorial. Lembrando que na margem equatorial, nós temos ali no Potiguar, do Rio Grande do Norte, que já foi comprovado. Tá? Em águas profundas, já encontrou, já comprovado, já estão em fase de testes para fazer, obviamente, a exploração. O que o governo quer fazer, e aí há uma discussão aí entre os ambientalistas. Como pode o Brasil estar discutindo o combustível do futuro e tal? Isso não impede, né? Nós temos países no mundo que não têm condições de ter o modelo que o Brasil tem, mas tem demanda de petróleo. Né? Então, enquanto existir a demanda por esse combustível fóssil, e a gente sabe que é possível, eu já venho dizendo isso há muito tempo, né? Que é possível, eu acho que é mais provável você criar uma maneira de gerar menos CO2. Né? Eu até trouxe aqui uma vez isso, a China tem um laboratório que fez lá produzir açúcar através do CO2. Eu acho que é mais fácil você ter no futuro, né? Você, dentro de um carro amanhã, você tem um saco de açúcar tirado da produção de CO2 do combustível. Tecnologia, né? É isso. A gente, né, não pode esperar de tudo, né? De esperar de tudo. Então, eu queria trazer que eu particularmente sou a favor que o Brasil explore e com os recursos aí dessa margem equatorial, trazer para o crescimento do Brasil, investir para tirar a pobreza cada vez mais. Então, eu particularmente, que bom que o presidente, juntamente com a Petrobras, decidiu, né? É preciso aí o Ministério do Meio Ambiente, né? Ajudar um pouco. Só precisa ter segurança. O Brasil não tem casos graves. O último foi lá no governo Fernando Henrique, quando afundou uma plataforma. Mas as plataformas hoje são basicamente em navios. Em navios, Daniel. Ou seja, é muito difícil você ter uma plataforma afundando, porque as grandes plataformas hoje que fazem o pré-sal não são mais essas plataformas do modelo anterior, que é aquele coisa quadrado, parecia um prédio. É tudo feito em grandes navios. Sim. Então, os grandes navios vão fazer a investigação,
muito eletrônico. O Brasil é vanguarda nisso. Eu acho muito difícil ter um acidente, mas com as devidas proporções e, obviamente, seguindo as regras que o IBAMA colocar, vamos explorar aquilo que é riqueza do Brasil. O que você acha, Daniel? Muito bom, muito bom. Brasil produzindo mais suco de dinossauro. Mais suco de dinossauro. Muito bom. Não é só dinossauro, né? É mais dinheiro para o nosso país. É isso aí, Daniel. Bora para a quinta pauta? Distribuidoras sobem seus preços mesmo com Petrobras abaixo do mercado internacional. Então, Daniel, essa é uma pauta, né, que tem vigorado aí, né, não só na revenda, mas o próprio mercado tem demonstrado em matérias aí, né? As distribuidoras gradativamente, é 1 centavo aqui, 2 centavos ali, 3 centavos, 2 centavos, meio centavo. Sempre foi assim, né, Paulo? Importante as pessoas entenderem, o cidadão comum, que em vários locais, Brasília também já tem isso, você é obrigado a pôr sua placa de preço só com 2 casas decimais. Mas nós compramos combustível da distribuidora com 5 casas decimais. 5 casas. Então ela modifica lá a sua 4ª casa, a sua 3ª casa, a sua 5ª, e é imperceptível, você não consegue levar isso para o consumidor. Todo dia muda, né? Mas todo dia está mudando. Todo dia muda. Então veja só, o etanol anidro, que começou a ter uma forte alta, depois estabilizou, que é uma variável que influencia. Mas quando a distribuidora, algumas vezes, precisa importar, né, um produto, que às vezes ela precisa importar produto para absorver o mercado, porque ela tem uma cota, obviamente, que ela compra da Petrobras, mas esse produto que possivelmente ela possa importar está muito mais barato no Brasil do que no mercado internacional devido à defasagem. Então, matematicamente falando, às vezes eu não entendo por que tantos reajustes nos últimos 2 meses que as distribuidoras vêm fazendo gradativamente, de pouquinho em pouquinho, né? Nós tivemos aí o movimento da questão do PIS/COFINS, quando o governo trouxe a medida provisória que ia não poder mais utilizar o PIS/COFINS. É discutível isso em outro âmbito, a gente entende, mas numericamente falando, quando você tem uma parte de impostos que você não está pagando, da casa de 10 bilhões, e passa a pagar, isso vira custo. Eu tenho um chute para isso, Paulo. Vamos ver se é assim. Eu acho que a distribuidora, na hora que, por exemplo, alguém aposenta, um assessor aposentou, né? E aí gerou lá um custo de R$30 mil. Ela pega, joga aquela despesa para o sistema calcula automaticamente e vê que aquilo dali custou 1/100 de centavo para cada posto e ele já reajusta automaticamente para o dia seguinte para todos os postos do Brasil. Eu tenho uma segunda opção que é a mais grave que eu vejo, né? Às vezes a gente vê alguns números por aí. O mercado tem se concentrado muito, não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. E às vezes para a distribuidora, é muito melhor o mercado concentrado. É muito melhor ela tratar... E é o que vem acontecendo desde a pandemia. Exatamente. É muito melhor ela tratar com 20 revendedores, que representam 1.000 postos, do que trabalhar com 500 revendedores, que representam 1.000 postos. Né? Não só o custo, como a tratativa. Né? Apesar de eu achar injusto. Mas, de toda sorte, ela está nesse mercado capitalista, onde o capital é que manda. E aí, alguns grupos revendedores, por vezes, recebem oferendas, vamos dizer assim, para crescer, e ela joga a conta para outros. Então, eu tenho muita dificuldade de perceber, e não percebo, que esses pequenos valores está acontecendo para todos. Em alguns casos, alguns pequenos... meu preço subiu meio centavo. Mas isso é normal porque é a sua posição. Mas você vai ver esse grande não sobe o meio centavo. Ou baixa meio centavo. Ou 0,005. Então é isso que eu acho que acontece. Mas é preciso ficar alerta, eu trago isso, porque elas se movimentam e às vezes daí o mercado, às vezes, vai acumulando, dá 30 dias, isso virou 10 centavos. E 10 centavos para nós, revendedores, faz diferença. E aí ele movimenta, e aí vem a imprensa. Mas peraí, a Petrobras não subiu o preço? Não teve. Peraí, o anidro foi cair de preço? Tá a manchete aqui, caiu em vários estados, e às vezes não sabe o que é distribuidoras. Que nos últimos 4 anos
Pode você aí pesquisar. Vem batendo recordes em cima de recordes a cada ano de lucro. De lucro. Então, que fique aqui o registro. E as distribuidoras, inteligentemente, não fazem publicação de imprensa, né, Paulo? Não. E elas não falam com a imprensa. Elas normalmente só fazem publicação para revendedores e normalmente nunca falando sobre preço. Perfeitamente. É isso. Né? Então sobra para quem? Para sindicatos e revendedores. E para quem tem coragem de falar com a imprensa, né, Daniel? É isso aí. É isso aí. Número 6, pauta número 6. Então, o PL do devedor contumaz está avançando no Congresso Nacional. É outra pauta que está lá há mais de 20 anos, viu, Daniel? E aí, o que você tem para falar sobre isso, Paulo? O que é importante isso daí, Daniel? Isso vai em conjunto com o movimento do Ministério da Justiça. Nós já tivemos um grande avanço quando o Estado do Amapá estava permitindo importação de nafta, né, com preço e de imposto muito mais barato. Então o cidadão estava em São Paulo, no papel ele importava do Amapá, mas o produto já é direto para o Porto de Santos para produzir gasolina com custo muito mais barato, gerando uma concorrência afeta muito zero. São Paulo, né? São Paulo mas estava afetando o Brasil inteiro, Daniel. Estava chegando esse produto em qualquer lugar do Brasil, tá certo? Afetando sistematicamente. E aí essas grandes redes, né? Eu vou citar aqui, a Rodóio comprou há pouco no Piauí 50 postos. Chegou a fechar negócio aqui no estado de Goiás com a rede Corujão, 89 postos. Da onde vem essa mágica de você comprar e vender hoje? A Rodóio hoje está na entrada do Distrito Federal, com 2 postos. Ou seja, está afetando o Distrito Federal. Vendendo gasolina na divisa do Distrito Federal ao preço que eu compro da distribuidora. Não tem mágica nisso, Daniel. Ela está lá vendendo gasolina e, obviamente, que ela quer entrar no Distrito Federal. Como pode? O revendedor, o consumidor precisa entender isso. Não é que eu posso chegar ao preço que eles estão, não. Eu quero saber como é que eles chegam àquele preço. Tá certo? Então, essa questão do devedor contumaz, o que é isso? Você, cidadão, quando você abastece seu posto, o seu carro, com uma gasolina, você está pagando mais de R$2 de imposto. Só de ICMS é R$ 1,36. Agora, imagina uma distribuidora que não paga, que vende uma gasolina para um revendedor, que é bandeira branca, com R$ 1,36 mais barato. Sonegados. É imposto que ele está tirando e está devendo. Ele é o devedor contumaz. Ele não recolhe esse imposto, porque, como é monofásico, ele é obrigado a recolher. Ele não recorre e é um devedor. E amanhã ele vai negociar esse imposto fazendo um parcelamento, aí de repente ele não paga multa. Então é muito fácil essa concorrência desleal, né? Nós estamos falando de mais de 14 bilhões de reais por ano atualmente, né? Eu me lembro quando o presidente da República tomou posse, ele deu uma entrevista em janeiro que ele tinha conversado com o representante de uma grande distribuidora que tinha 30 bilhões de sonegação aí. É mais do que o governo precisa hoje para tampar seu buraco no déficit. Basta ir atrás desse devedor contumaz. Agora nós estamos falando de briga de gigantes, né, Daniel? Mas dentro das estações que você está fazendo, Paulo, deixa eu só entender. Você acredita que a Rodóio está dentro desse devedor contumaz? Lembrando que a Rodóio ela é uma revendedora, mas ela compra produto de um devedor contumaz. Isso. É porque normalmente devedor contumaz tem que ser uma distribuidora, né, Paulo? Pode ser uma distribuidora, mas pode ser também um grande atacadista. Né? Quando eu falo em devedor contumaz, eu estou falando só do que interfere a nós, porque esse projeto não é um projeto só para combustível. É todo devedor contumaz. Sim, de qualquer setor. Mas normalmente é algum varejista muito grande. No nosso caso, como nós somos substitutos tributários, é importante o cidadão saber que dono de posto não recolhe imposto. Ele paga imposto sobre o seu lucro, mas é imposto de renda, como qualquer cidadão, né? Mas o dono de posto, ele não recolhe ICMS, não recolhe PIS/COFINS. Por exemplo, um supermercado, um atacadista, ele recolhe ICMS. Ele fecha o balanço do mês e tem uma quantidade de ICMS para recolher. Aí ele não recolhe. Aí ele fica com esse dinheiro, fica devendo e ele vai crescendo, montando mais atacado. Quando você vai ver, esses atacadistas estão devendo a alma. Vale lembrar que dívidas tributárias geram cadeia, hein? Exatamente. O problema é que nós temos algumas distribuidoras aí, uma em especial, Manguinhos, por exemplo, ela deve um mundo de imposto, né? Por quê? Ela não recolhe o ICMS,
que ela deveria recolher, fica devendo para os estados, ou para o governo federal, no caso do PIS/COFINS. E aí, como ela não recolheu, ela está vendendo um produto sem imposto, ela está vendendo mais barato. Imagina você comprando gasolina, né? Então, nós hoje, como eu disse, estou comprando gasolina da distribuidora a 5,20 e um cara comprou uma gasolina a R$4, um revendedor, uma Rodóio da vida, que às vezes compra de uma refinaria como essa. Ela está comprando sem imposto. Eu não estou comprando sem imposto. Então, ela tem uma vantagem, que às vezes ela não quer fazer, só que ela está comprando uma distribuidora que, de uma refinaria que está usando a retirada de imposto, que é ilegal, para vender mais barato e dando mais margem. Por isso que esses caras vão crescendo. Eles têm um lucro muito maior, porque eles são muito mais competitivos, vendem o produto sem imposto, conseguem baixar o preço, muito volume, arrecada mais e vão comprando posto, e vão comprando posto, e vão comprando posto. Então, é uma concorrência desleal. Importante que isso avance o mais rápido possível, mas o Congresso Nacional, você sabe como é que é o lobby, né, meu amigo? É muito forte, é muito pesado. É isso aí. Perfeito. Pauta 7, Paulo. Bom, esse assunto é extremamente importante, Daniel, estava em pauta outro dia do governo federal, da medida provisória, que seria não poder usar o PIS/COFINS. É importante o revendedor. Você, revendedor, vou falar direto para você. Você não tem ideia a quantidade de recursos que é. Depois que o STF decidiu, muitos revendedores já recuperaram esse valor, decidiu e de forma correta, não acontece mais hoje, porque hoje é ad rem, mas antes o ICMS era calculado em cima de um produto que é o preço médio de bomba. E o preço médio de bomba é um produto que já tem imposto. E você não pode calcular um imposto em cima de outro produto que já tem outro imposto, que no caso era o PIS/COFINS. É o chamado PIS/COFINS da substituição tributária. Perfeito. Só dar então aqui a notícia, né? É que o Superior Tribunal de Justiça decide tributar a recuperação do PIS/COFINS do ICMS e a substituição tributária. Exatamente. Então, aquele que está recuperando, né? O que está acontecendo? Ele, às vezes, tem que pagar lá, tem o direito à recuperação, porque o STJ decidiu que quem tem direito é o revendedor e não a distribuidora. Não a distribuidora. Segundo ponto, ele modulou os efeitos. Então, quem recuperou, recuperou. Quem não recuperou, só daqui para frente. Ou quem tem decisão judicial. O nosso sindicato do Distrito Federal tem uma ação coletiva e tem decisão de 2019, ou seja, pega 5 anos para trás de 2019, mais 2019 para frente. Para todos os associados? Para todos os nossos associados, né? É só procurar o jurídico? É só procurar o nosso setor jurídico e vai ter esse direito, tá certo? Para fazer essa recuperação. Então, por exemplo, você tem INSS para recolher dos seus colaboradores. Você tem imposto de renda, pessoa jurídica e RPJ para recolher. O SSLL, né? Você tem que pagar. Então, você tem lá, eu tenho total de impostos que INSS, tudo, eu tenho que pagar os 20 mil. Eu tenho um crédito de 1 milhão, eu vou abater esses 20 mil. O que o STJ decidiu? Você está recolhendo, você está abatendo 20 mil, mas esse 20 mil é um crédito que tem entrando para você. Então, você vai pagar um imposto de renda sobre isso daí. É isso que o STJ decidiu. Isso vai amenizar um pouco, talvez, né? É preciso entender se isso é lógico ou não é lógico, eu não sei, né? Talvez seja por revendedor, aí é uma análise pessoal minha, por quê? Porque os impostos chamados impostos sociais, que é o PIS/COFINS, de acordo com a Constituição, artigo 95, todos são contribuintes. Como só eu estou me beneficiando e não os outros elos da cadeia, justamente pela substituição tributária, talvez tenha uma certa lógica esse raciocínio. Mas como você está recuperando tudo, então você vai pagar o imposto, já que tudo é seu, é um crédito que você está tendo, é um ganho, um lucro que você está tendo. Tá certo? De toda sorte, continua sendo vantajoso, né? Você, como o imposto é em torno de pouco mais de 20%, então 80% você está recuperando do dinheiro que estava perdido. Então, é importante trazer essa informação para não pegar ninguém de surpresa e daqueles que estão recuperando e também trazer essa pauta que o nosso sindicato tem uma ação coletiva. Então, você, revendedor que não está sindicalizado, venha porque você vai ganhar um pouco mais. Opa! Muito bom! Pauta número 8. Os sindicatos perdem 6 milhões
de filiados. Mais de 6 milhões. Então, vejam só, né? Eu trouxe isso daqui porque nós estamos aqui no Distrito Federal, aqui no estado de Goiás, eu acho que em muitos estados, no momento da convenção coletiva de trabalho. Né? Então, eu acho muito importante essa pauta, né? Por quê? Eu não tenho dificuldade de fazer esse debate, Daniel, porque eu também sou trabalhador, eu sou aposentado, fui professor, eu sei como é que é o lado laboral e o lado... Dois lados, né? O lado patronal. Eu entendo o trabalhador, eu gostaria que meu trabalhador ganhasse muito bem. Eu gostaria de dar 20% de aumento. Mas na última discussão, né, entre os trabalhadores e os revendedores, né, nós não chegamos, ficamos no impasse, né? Porque eles querem muito e a gente não tem muito o que dar, porque as margens são baixas. Ele trouxe na pauta. Por que eu trago isso? Porque o modelo já está esgotado. Não é à toa que eles vêm perdendo filiados. E, obviamente, também pode estar esgotado porque deixou de ser obrigatória a contribuição. Quando os sindicatos perdem o direito de ter uma contribuição, de ter uma arrecadação, ele perde condições de oferecer melhores atrativos para que o cara seja filiado. Não só o sindicato laboral, mas como o patronal também. Você está falando, então, aqui é o sindicato laboral, né? O laboral, mas o patronal também perdeu. Não nesse montante. Por quê? Quando ele perde a arrecadação, ele tem menos opções atrativas a trazer para o seu colaborador. A gente pode falar, Paulo, que os postos revendedores do Brasil estão em uma crise geral? Também, porque nós hoje temos apenas 50% associados e com valor muito baixo. Então, cada vez menos... Não em questão sindical, mas uma crise, vamos botar, econômico-financeira ou de gestão, ou uma forma geral, comparado ao histórico. O que eu quero trazer aqui é o seguinte, que os sindicatos, tanto patronal como laboral, precisam se reinventar. Né? Porque descobrir um novo mercado. O imposto sindical não vai voltar. O que o STJ e o Supremo decidiu, na verdade, é que a contribuição associativa será permitido desde que tenha o óbice. E, além disso, precisa estar aprovado nas duas assembleias, tanto laboral como patronal, e precisa estar no acordo coletivo. É uma maneira dos sindicatos terem, mas não é obrigatório. E há um impasse nisso daí, porque hoje o nosso colaborador, né, eu costumo dizer, eu não gosto de dar férias para o meu colaborador no meio da semana, no meio do mês. Eu gosto sempre dia 1º. Porque se eu dou no meio do mês, aí no próximo contra-cheque do mês seguinte, vem um desconto no primeiro mês, depois vem no segundo. Aí ele fala, mas já descontou no mês passado. Mas é porque ele esquece que ele vai descontar metade do mês, vai receber metade do salário, no outro mês outra metade, receber outra metade. Ele não entende esse número, né? Então, qualquer contribuição que vem descontada no contra-cheque do cidadão, ele reclama. E aí, quando vem no contra-cheque, está descontando, isso aqui é uma contribuição que está permitido, está em convenção. Aí, como é que eu faço para cancelar isso? Você tem que ir lá. Aí, para ir lá, não pode ser por telefone, não pode ser por e-mail, eu tenho que dispensar o colaborador de um dia de trabalho para ir lá. Né? Então, esse modelo de negócio, de forçar o colaborador a fazer uma contribuição, eu acho que está esgotado. Não é à toa que cada vez perderam 6 milhões de associados no Brasil. Sempre é muita teve, coisa, né, cara. É muita coisa. Sempre teve esgotado, né? E agora, entrando bem nesse assunto, Paulo, não teve acordo, o Sindicombustíveis e o Laboral, e vai para a Justiça do Trabalho. O que acontece? Vai para a Justiça do Trabalho, né, o Tribunal Regional, ou para o TST. Bem provável que não tenha acordo também. Da última vez foi parar no TST. E aí, o que acontece com o TST, Daniel? Eles vão ipsi-lipsi o que é previsto na CLT. Aí volta para a convenção básica. E aí, não é questão de convenção básica. Vai porque está previsto na CLT, né? Na lei do trabalhador. E aí, aqueles outros ganhos que existem, eles deixam de existir. Ou coisas irregulares e ilegais. Como nós tínhamos, por exemplo, um modelo de PL, que era partição do lucro, que era completamente ilegal. Inclusive de sonegação de imposto. E aí, o sindicato laboral acabou perdendo esse direito, porque estava irregular. Né? E o TST foi o que rege a lei. E aí, outra coisa, ganhos reais acabam não tendo.
né? Então, eu acho que é um impasse desnecessário. Não dá para o laboral só querer ganhar. E a gente está propondo, pelo menos, a inflação no aumento do salário. A gente propôs até um pouquinho mais a inflação, obviamente, desde que o outro sindicato nos ajudasse em outras pautas, que era a questão, por exemplo, da lavagem dos uniformes. Né? Que nem hoje o colaborador quer que a gente lave o uniforme. Eles não querem. E outra, já está comprovado por laudos, né, que a quantidade do benzeno no Brasil não interfere literalmente em nada. Essa é uma decisão literalmente unilateral do Ministério do Trabalho, que, por mais que se apresente relatórios que comprovam, o Ministério do Trabalho decidiu manter isso na norma, na NR. E aí, nós somos... Mas é possível, em acordo coletivo, que cada um lave seu uniforme em casa, né? E eles não abrem mão disso. Não abrem mão. E aí, esse foi o impasse. E para vocês terem uma ideia, é considerado nocivo 2% de benzeno. A nossa gasolina, por decisão da Petrobras, tem 1%. Acontece que a gente mistura com etanol. Então, não tem 1%. Tem 0,7% somente. Então, não é nocivo, não interfere e não é cancerígeno. Nós não temos casos nenhum no Brasil. A AN nunca teve, inclusive, de câncer para colaborador frentista. Então, isso prova que nunca foi, né? Então, esse foi o impasse, mas eu trago essa pauta para demonstrar que esse modelo está arcaico, velho, e nós precisamos reinventar esse modelo de sindicalismo. Muito bom, Paulo. E agora a pauta 9 fala sobre o mercado livre de energia, que cresce e já supera 2023. Então, Daniel, eu trago isso porque os postos de combustíveis, eu vou te dizer aqui, nós temos aí uma grande revendedora aqui em Brasília, que tem 77 postos, que é a Rede Gasol, Cascol, né? E ela implantou a energia fotovoltaica nos postos delas, e todos. Ela gostou tanto que ela está fazendo outras 2 usinas. E por que eu trago isso, né? Eu estou sempre lembrando, gente, que o mercado está crescendo, mas trazendo para o nosso lado. Nós temos hoje parceria no sindicato de um novo modelo, que é o seguinte, Daniel, está trazendo para vocês, você instala a fotovoltaica no seu posto, você fica 5 anos pagando uma conta com 30% de desconto, porque esse mercado de 30% já existe. Né? Tem uma grande distribuidora que ela oferece para o seu revendedor essa parceria de você ficar pagando 30% menos, usar a usina dela. Só que o que eu estou trazendo é diferente. Você vai instalar o equipamento no seu posto, a empresa vai instalar, você fica 5 anos pagando uma conta de luz com 30% de desconto e após os 5 anos esse equipamento é seu. Uau! É vantajoso. Para quem não tem capital para investir. E não quer investir. Hoje você tem investimentos que com 1 ano e mais ou menos 18 meses, você pagando o mesmo valor da sua conta que você paga por 18 meses, você consegue instalar. Quem é o investidor disso, Paulo? A gente está no finalmente, eu vou trazer com a empresa, né? Estou em fase de teste, mas não é o primeiro. Uau, que legal, hein? Uma pessoa da Fé Comércio trouxe um parceiro da Fé Comércio que também já oferece a mesma coisa. Interessante, nunca tinha ouvido falar. Então, é tudo novo, né? O que é isso? É que o custo da placa voltaica caiu muito. O investimento está muito mais barato. E também, como tem muita demanda, quanto mais volume, mais barato fica. Então, você vai, revendedor, instalar uma usina de fotovoltaica no seu posto. A sua conta, que hoje é 10 mil, vai virar uma conta de 7. E 5 anos. Por 5 anos, você vai pagar 7. Só que em 5 anos o equipamento é seu. Você não tem que investir nada. Você que está sem capital, com dificuldade. Porque se você for comprar, você vai ter que ter investimento. Vai ter que ter financiamento. Às vezes você pode estar com um nomezinho lá, com um probleminha que não é muito difícil. 5 anos passa rápido, hein? Passa rápido. E é diferente do outro modelo. Porque antigamente você instalava... Era eterno. Começava a pagar mais caro, a conta ia diminuindo até ficar igual a conta, aí ficava pronto em 6 anos. Só que agora não, você já entra com desconto. Uau. Já é vantajoso. A economia que você vai ter já compensa até o investimento. Mas é uma vantagem. Então é isso que aí. Legal, hein? Incrível. Nunca tinha ouvido falar e, sem dúvida alguma, vale a pena para quem não está podendo investir ou não quer financiar. E nós temos já essa parceria no sindicato. Uau! Só procurar. Vamos lá, pauta 10. Para finalizar. Não, gente, vamos para as outras, mas as outras é rápido. Eu sei que tu tá corrido aí. Vamos lá. Produção de etanol no Brasil deve crescer 13% no primeiro semestre de 2024. Prevê a ESP Global. Isso.
A produção de etanol brasileira deve chegar a 2 bilhões de litros no primeiro semestre de 2024. Praticamente 2,2, né? Uma alta de 13% em relação ao igual período do ano passado. Quer continuar aí, Paulo? Não, então, eu estou trazendo isso, né, que eu acho... Você trouxe bastante dados. Né? Eu acho importante isso. Por quê, cara? Porque eu acho que o Brasil tem essa vantagem, né? Você tem o carro elétrico... Mas na hora que essa produção começar a explodir cada vez mais, o etanol, gente, nós estamos falando hoje do etanol na usina a R$ 2,60. R$ 2,60. Que teve uma crescente do ano passado e esse ano, hein, Exatamente. Paulo? O etanol é um concorrente tanto do carro elétrico que só o Brasil tem no mundo. Não, e o etanol do milho, você pode ter 2 produções no ano. Diferente da cana, né? Então, veja só, eu acho que o futuro é isso mesmo. E dentro do projeto Combustível do Futuro, o investimento, a quantidade de contribuição que você vai ter, de incentivos para essa produção, eu acho que é mais fácil crescer o etanol do que o carro elétrico. Então, o carro elétrico está bombando, mas eu acho que nos próximos anos vai ser a questão do etanol mesmo, viu? O combustível do futuro, Paulo, é a concorrência entre todos os combustíveis. É exatamente. Cada um escolhe o seu. Exatamente. E entre eles, todos vão ter as suas vantagens. E eu acho que o Brasil vai ser a vanguarda realmente do combustível limpo. Perfeito, muito legal. Paulo, 11ª pauta, Expo Poços 2024, será em setembro desse ano. Lá em São Paulo, acontece uma vez a cada 2 anos. Exatamente. É o encontro de toda a revenda do Brasil. É incrível, a gente não perde nunca. É espetacular. É o maior encontro da revenda do Brasil, não deixe de ir. Muita novidade. Né? Vale a pena e a gente vai estar lá. Estaremos lá. Será que a gente grava um podcast lá? Vamos, quem sabe? Eu acho ótimo. Vamos fazer isso. Gostei da ideia. Incrível, Vamos né? levar o equipamento e gravar um podcast Vamos lá. Gravar lá. Aliás, Daniel, lá pessoal, na Fê Combustíveis? Tá decidido. Vamos gravar um podcast lá. Vamos arrumar uma salinha lá e vamos gravar um podcast e trazer convidados. Perfeito. 12ª pauta, Paulo. Biodiesel. Está acontecendo lá no meu posto, não sei se no seu, você é revendedor. Biodiesel teve o aumento, eu tô tendo muito problema na bomba do diesel, porque aumentou o percentual de biodiesel dentro do diesel S10 e a manutenção agora é semanal. Tá travando o bloco da bomba, Paulo. Não acontecia, tá travando a bomba. Isso é um problema do Brasil inteiro. E aí eu tenho a manutenção da minha bomba é com a Vibra Energia. A Vibra Energia não está dando esse suporte. E eu tô tendo que parar a venda de diesel, que é para o próprio benefício meu e da Vibra Energia. E olha onde é que eu fico. Estou no meio desse problema aí. Então, vários revendedores de todas as distribuidoras têm reclamado que, apesar de ter contrato antigo de manutenção, elas têm cortado algumas manutenções, mas são todas, tá? E vários estão reclamando, e cada um está meio que se virando. Agora veja que coisa, né? Aumenta o lucro, aumenta tudo e elas cortam os serviços, né? Sendo que ela mesmo ganha com Exatamente. isso. Porque eu vou vender menos, eu vou comprar menos dela, né? A bomba vai ficar parada aqui, é um investimento dela, não é isso? E agora, outra observação, estou falando disso no posto. Agora, tu imagina o problema desse diesel dentro de um caminhão de 500 mil, R$1 milhão. Então, é importante você tocar nesse assunto, né? É claro que ela pode dizer, isso não é um problema nosso, porque não foi a gente que aumentou o biodiesel. Pode ser uma forma dela pressionar. A bomba quebrar uma coisa, a bomba estragar porque é do biodiesel. É um problema que o governo trouxe. Certo. Vejam só, esse debate é um debate interessante, mas já havia essa previsão de aumento de mais 2%. A gente tentou empurrar, foi ganhando tempo a federação. Por causa desse problema das bombas antigas. As bombas mais novas, pode corrigir? Pode. Né? A tecnologia está aí para isso. O governo tem esse propósito e quer aumentar. Mas aí tem uma batalha que nós vencemos, viu, Daniel? Nós fomos para dentro através da federação. Inclusive, fui eu que participei da reunião por indicação do nosso presidente James, da federação, como vice-presidente, e levamos para a pauta do relator que foi aprovada. Porque dentro da questão do aumento do etanol da gasolina, que vai para 35%, tinha a previsão dentro do projeto da Câmara de que fossem feitos estudos até que pudesse aumentar gradativamente, resolvendo os estudos de qualidade técnica dos motores. No diesel não tinha isso. Mas nós conseguimos colocar essa pauta, ou seja, o crescimento de 14
até os 25 que ele quer chegar, também vai depender de estudos até que tenham motores capazes de tudo mais. Não tem para essa questão da bomba de combustível do posto, né? Eu não sei como é que vai ser isso, porque está causando problema, é generalizado, a reclamação é nacional. Mas, por enquanto, não tem outro jeito. Os 14% estão aí, está criando problema e cada um vai ter que tentar resolver, limpando semanalmente, é mais um custo que tem e, às vezes, o consumidor não sabe disso, né? É mais custo para o revendedor. Mas a minha preocupação também é para os veículos de alto custo. Os veículos também têm problemas. Porque se dá problema na bomba e no tanque, imagina no motor. Mas, Daniel, dá problema no motor, tem uma série de reclamações. No dia da reunião, o presidente, né, do sindicato dos motoristas estava presente, os representantes também das transportadoras estavam presentes e já colocaram com uma série de documentos, com uma série de estudos, mostrando claramente que só esse aumento de 2% é um problema seríssimo nos motores. É isso aí. Então, todo mundo perde. Todo mundo perde. E fica mais caro o combustível. Perfeitamente. Perfeito. Tem mais uma pauta que eu anotei aqui de última hora, Paulo. A gente estava falando das distribuidoras e tem uma nova distribuidora querendo voltar para o mercado, que é a Texaco, né? Quando é que será que isso aí vai ser realizado? A informação está muito truncada, né, Daniel? Que a Texaco vem junto com a Ipiranga, né? Opa. Então parceria de novo aí? Eu não sei ainda direito. Foi a Ipiranga que comprou a Texaco, exatamente, na época, né? Ela comprou a Texaco. A BR comprou uma parte da Ipiranga, depois a Ipiranga comprou a Texaco, né? Exatamente. Tem um grande revendedor aqui em Brasília, inclusive, que ganhou uma ação milionária da Texaco, né? E ele cresceu muito o seu leque de postos, de negócios, né? Justamente por causa dessa ação que caiu no colo da Ipiranga. Talvez ele seja o maior revendedor Ipiranga do Distrito Federal. Então, e ele cresceu muito porque ele ganhou essa ação aí, que era milionária. Então, a Texaco está vindo, mas ainda não mostrou as garras, né? Temos que aguardar. Mas ela publicou falando que tem interesse. Mas eu acho isso legal, você não acha, Daniel? É mais uma distribuidora que tem o know-how, tem marca já no Brasil. Né? Aí vão ter que mudar o estatuto do ICL, né? Opa! Vai vir mudança aí, né? E uma pergunta final aí, Paulo, que eu tenho, que a gente vem debatendo qual é a distribuidora que a Petrobras vai comprar? Eu fiquei sabendo aí que a Petrobras não está muito interessada na Vibra, não. Qual é a distribuidora então, que a Petrobras está interessada, se não é a Vibra? Grande pergunta, Daniel. A gente tinha até uma discussão aqui que a Vibra vinha fazendo, obviamente, que é ilações, né? É o jogo do aposta, né? Igual você faz uma aposta dos bet da vida. A gente tinha uma das apostas nossa que a Vibra vinha fazendo números para valorizar seu passe, né? Para a Petrobras comprar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que analisar. A Petrobras já avisou a Vibra que não poderá mais usar o nome BR Petrobras. Opa! Já está comunicado. Eita. Então, vai encerrar os 10 anos, não vai haver renovação. Já tem quantos anos, Paulo? Já tem 4? Já tem mais, eu acho, não? 4, foi 2020. Vai fazer 4 esse ano. Falta só 6. Então, aí você imagina, ela não poderá mais chamar Petrobras BR Petrobras, vai ter que chamar só Vibra. Ela vai ter que criar uma marca. Eu acho que Vibra ela não vem, não. Eu acho que ela vai criar uma marca nova. Cara, eu já vi até desenho. Eu não sei Será que Brasil e vai continuar com BR? Não acredito que ela vai usar Brasil, não, Alguma coisa assim? Eu não acredito. E aí, cara, obviamente que a gente tem que aguardar. Talvez não seja logo, mas... Isso vai afetar o mercado de revenda inteiro, hein, Paulo? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E eles vão ter que gastar mais uma baba para refazer toda a imagem dos postos do Brasil, que era aquilo que eu tinha falado, Paulo. Pois é, mas tá gastando uma baba e vai gastar tudo de novo. Mas veja só, o mais importante é o seguinte, como é que ela vai entrar no mercado, né? Porque ela não tem mais os seus ativos. A própria Vibra está vendendo os ativos. Né? Paulo, aí eu queria até falar aqui sobre isso. E eu vou te falar, Paulo, assim, a gente está falando de uma questão muito séria e é estratégico. Ao meu ver, tá? Pela minha inteligência de marketing. Quanto antes ela fizer, melhor para ela. Não tem a menor dúvida. Ela não tem que esperar 2030 para ficar mudando marca. Eu também acho. Ela já tem que ir mudando e revendo. Pois é. E já até falar, você não pode usar a Petrobras também não. Petrobras. A presidente ainda não falou nada sobre isso, né?
O presidente anterior tinha dito claramente. Eu acho fundamental a Petrobras ter uma distribuidora. Porque, querendo ou não, ela já falou que vai ter. Querendo ou não, ela regula o mercado. É positivo para ela em questões econômicas. Ela ganha mais dinheiro com isso. E, para você, cidadão, é melhor. Porque a Petrobras... O mercado do Brasil é melhor. Ela acaba regulando o preço. Porque ela vai ter um preço mais confortável nos momentos de Todo mundo ganha. Né? Então, eu acho importante se ela voltar. Quando ela volta, de que forma? Quanto mais rápido, melhor. E, na verdade, Paulo, vamos ser sinceros, a gente gostaria de não estar com a Vibra. Essa que é a verdade. A gente gostaria de estar no posto que a Petrobras estivesse. Não tem a menor dúvida. Porque você a gente é louco para a Petrobras comprar a Vibra. Eu já deixei claro isso para mim. Né? Eu lembro quando a Petrobras estava em via de ser... Eu falei várias vezes, vocês vão ter saudade da Petrobras, da BR. Da BR, né? Da BR Todo distribuidora. Mundo falou, porque vai mudar. O modelo é diferente, né? E eu quero até aqui fazer uma ressalva, Daniel, porque no nosso último podcast, nós tivemos uma questão aqui, que eu tive uma conversa com o pessoal da Vibra, né? E que eu relatei aqui que a Vibra não tem diálogo. Então, eu quero só fazer uma aspa e corrigir a minha fala. Quando eu digo que, às vezes, a Vibra não tem diálogo, ela não tem diálogo para alguns. Né? Quando você chega para um inquilino seu e você coloca uma condição para que ele possa obter aquele imóvel, e aquela é a única condição, é quando você não dá diálogo para aquele inquilino. Para outros inquilinos, em que você tem vantagens econômicas melhores, você não chega impondo. Você diz, vamos vender os imóveis, vamos discutir qual a melhor condição para você. Agora, alguns outros inquilinos, eu entendo, viu, Daniel? Eu entendo quando a distribuidora, acho completamente normal, racional, inclusive, e economicamente falando. Uma empresa, ela enxerga no revendedor um número. Ela não enxerga uma pessoa. O revendedor é um cara que traz números para a empresa. Então, se aquele revendedor traz volume, não adianta negar, porque é assim que funciona. Aquele revendedor é um número interessante para a companhia. Paulo, mas eu vou te ser sério, tá bem legal a gente falar sobre isso, mas vamos lá, eu tô no Exim, você também tá no Exim. Eu sou de Brasília, eu sou um revendedor, acredito, tão antigo quanto você. Tô há 16 anos nesse mercado. Eu trago números para a Vibra. Eu sou um dos da Vibra, pela minha localização, que mais trago resultados. Eu também não sou escutado, não, Paulo. Então, Daniel, mas o que eu quero dizer? Não tem esse negócio de traz resultado e é... Não tem isso, não. Eu vou dizer para você... Não tem isso. Então, mais uma vez, eu vou corrigir. Talvez você, mesmo não levando resultados, e você tem muito mais pós que eu, talvez você tenha muito mais poder de fala do que eu. E eu não estou falando porque, às vezes, você é presidente do sindicato, não. Tudo bem, Daniel, mas veja só. A questão é o seguinte, eu vou tentar explicar melhor essa conversa, o que aconteceu. O que eu quis dizer na conversa? Determinados negócios são importantes para a distribuidora. Todas as distribuidoras venderam os seus ativos. E toda a venda de ativo foi um negócio para o distribuidor e para o revendedor. Assim, como é que funciona? Para quem não conhece. Você tem um posto hoje, que ele é um fundo de comércio e pertence à distribuidora. Ela oferece o direito de você comprar esse imóvel. Só que em contrapartida para você comprar esse imóvel, deixar de pagar aluguel, ficar livre dele, no futuro, após 10 anos, todos são 10 anos, você ficar livre e escolher se quer continuar com ela ou com outro, tem algumas colocações. Eu vou te dar algumas condições melhores para você comprar esse imóvel, mas eu preciso que você me dê, em contrapartida, um outro volume extra. Esse é o padrão de mercado. Eu não tenho problema de falar isso, porque esse é o padrão de mercado. Então, às vezes você tem um posto que tem um volume muito bom e você dá em contrapartida, vamos falar em números para ficar fácil. Você tem um posto que vende 500 metros, o seu posto vale 10 milhões, de repente você compra ele por 8, mas você oferece outro posto, que é a bandeira branca, com outro volume de 500 metros. Então, ela passa a ter 1 milhão. Tá certo? Então, ela vende o imóvel, desfaz o ativo, bota dinheiro no caixa e traz mais 500 metros de volume para o seu negócio. Esse é o número que a distribuidora enxerga em você. Isso são todas. Entra na negociação. Porém, às vezes você tem um revendedor que tem um ponto bom, que tem um volume bom de venda.
e você não tem condições de trazer um outro agregado. Fala, eu não tenho bandeira branca para trazer. Então, esse é o número que ela enxerga. Se você não tem, então eu prefiro outro que tenha afetado o seu lugar. É nesse ponto. E Exato. quando ela enxerga esse número. É o mesmo ponto. Em todas as distribuidoras. Isso. Ela enxerga esse número para aquele caso, para aquele ponto. E quando ela vê que ela sabe que aquele que está sentado ali, naquele local, não tem esse número para trazer a mais, ela prefere que outro assuma. Nem que seja veladamente, você não quer vender seu ponto, você não quer assim, ou sua condição é essa, porque outro está oferecendo. Querendo ou não, isso é uma falta de diálogo com alguns casos. Então, apesar de eu ter outros postos, Daniel, eu estou no mesmo limbo. Eu não tenho posto bandeira branca para oferecer, para comprar os imóveis. Mas pode ter alguém interessado na minha rede, não, então pega sua rede e eu ofereço. Tá certo? Olha que dificuldade. Hoje o meu posto que está lá em Goiânia é o único que não foi vendido ainda. E eu não consigo comprar. Mesmo querendo oferecer. Apesar de achar... Você tem interesse em comprar, e não eles consigo. querem vender o ativo, mas não existe uma proposta de compra. Não existe porque tem outros interessados. Que provavelmente no mercado, numericamente falando... Eles já têm um comprador interessado que eles querem vender. Provavelmente que não é você. Que vai oferecer algo melhor do que eu posso oferecer. Agora, há uma discussão, né, eu venho debatendo isso muito, não há casos jurídicos, né, no mercado, que alguns até revendedores me falam, isso é uma venda casada, como é que você pode comprar um imóvel e ser obrigado a trazer outro? Né? Então, há uma discussão. A lei do inquilinato não diz isso, não tem essa variável. Mas essa variável só vai ser discutida se alguém um dia entrar para a justiça, aí é que vai ser discutida. Né? Então, tem revendedor hoje que se sente intimidado. Né? Eu tenho dito para eles que procure a sua distribuidora, faça suas ofertas. Né? Mas quando eu disse que não tem diálogo, foi nesse sentido, que a primeira proposta, a proposta, mesmo não sendo oficial, de boca, o seu imóvel vale X, para você comprar esse imóvel, você tem que dar uma galonagem Y a mais, e eu aguardo a sua posição. Isso não é diálogo. Para se ter uma ideia, outro dia um revendedor conversando comigo disse que ele recebeu uma carta, uma correspondência, dizendo que ele não vem cumprindo a galonagem dele. Isso não é diálogo. O diálogo é o seguinte, o assessor vai lá, senta para o revendedor, estou vendo que você não está cumprindo, o que está acontecendo, qual é o problema? Agora, veja só... O que eu posso te ajudar para a gente bater Como é que ele vai cumprir a galonagem de contrato se ele tem um posto e os caras estavam vendendo gasolina a preço de custo? Ele não entrou nessa barca. Eu tenho certeza que em qualquer discussão judicial, isso vai ser levado em conta, porque o juiz ele também analisa de forma econômica e humana. A distribuidora praticamente está forçando ele a vender o produto a preço de custo para poder ele cumprir a galonagem. Isso não é justo. Isso não é justo. O mercado é livre, se o cara quer botar, mas ele não pode acompanhar e se matar e se quebrar por causa disso. Vender abaixo do preço de compra, simplesmente para bater. Literalmente. Então, eu posso falar para vocês aqui. Nós estávamos comprando gasolina a 5,21 e os caras vendendo na bomba a 5,23. Como é que o cara vai vender a 5,21, meu amigo? Ele não pode ser cobrado a cumprir galonagem, a contrato, dentro de uma situação como essa. Por mais que a distribuidora não tenha na responsabilidade, mas não dá. Se o mercado está louco, se tem gente dando combustível, né? Tá certo? Então é isso que eu preciso relevar. Até falando nisso, eu tive hoje uma reunião na Agência Nacional de Petróleo, né, com o superintendente de fiscalização aqui no Distrito Federal, sobre alguns assuntos com relação ao PMQC, e ele falou de sérias denúncias com relação a isso, quando o preço está lá embaixo. Ele reconhece, né, que há exageros e que eles têm recebido denúncias que eles vão começar a fiscalizar esse tipo de atitude. Porque, Daniel, não tem mágica. Não tem mágica. Como vender a preço Eu conheço baixo. Casos que eu vi, não estou dizendo que é em Brasília, não vou dizer onde é, que quando o cara baixa muito o preço, ele pega um tanque no final de semana, que tem 15 mil litros, derrama 10 mil de gasolina, 3 mil de etanol, que é mais barato. Vendeu, acabou. Como é que vai investigar? E depois resolve o problema do LMC. Exatamente. Aí ele concorre. Mas a gente não faz isso. O motorista só vai descobrir dias depois que a autonomia do carro era para dar 500 e deu 300. Como o carro hoje é tudo flex... Não dá problema nenhum. E mesmo não sendo flex, os motores já estão preparados a ter um pouco de etanol, um pouquinho a mais, só vai falhar um pouquinho, mas vai andar. Mas não vai fazer. Eu tenho um amigo que fala para mim, eu abastecia no posto A e B, nunca mais, porque depois que eu passei a abastecer no seu carro, no seu posto, meu carro voltou a fazer 12.
e só estava fazendo 9 ou 10. Não tem mágica para preço baixo, não acredite. O cidadão às vezes tem dificuldade, né? Aí vê o preço barato e vai lá e abastece. Não tem mágica para número. É por isso que eu sempre gosto de falar, quando eu falo para a imprensa, eu não falo de preço, eu falo de formação de preço, composição de preço. Quanto é que é composto o preço? É só o cidadão chegar em qualquer posto por obrigação. O decreto 10.634 é obrigado o posto a ter o preço de custo. Ele vai lá ter o preço do Petrobras, tudo. Quando ele forma o preço lá afinal, ele vai ver lá, R$ 4,90. O resto é margem. Se está R$ 4,90, cá está 5,21, tem um ganho da distribuidora? Tem mágica aí. Falou, Daniel? É isso aí. Uau, muito bom. Só para atualizar você, se você é motorista e está nos ouvindo, tem alguns postos que podem ter o padrão de fazer adulteração de combustível, misturas enganosas, exatamente na sexta-feira, porque não há fiscalização em sábados, domingos e feriados. Então, normalmente, e não é só isso, Daniel. Só adulteram nesse foi período. Bom você falar isso, porque não é só isso, Daniel. O tanque geralmente é de 15 mil litros. Ou é um 30 bipartido, geralmente assim. Mas um tanque de 15 mil litros. Às vezes ele vende 20 mil no dia. Ele faz isso, quando dá 5 da tarde, já vendeu tudo. Quando voltar lá, não, eu acabei de derramar, pode ir aí. Está lá o produto, gasolina normal. Mas o que já foi vendido não está lá. Dá certo? Não é questão da amostra, é a mistura. E ele faz isso porque às vezes o motorista é o dele. O caminhão é dele, o motorista é dele, o cara derrama, ninguém viu, está tudo resolvido. Não é difícil fazer isso, mas é possível fazer. Perfeito, muito bom. Bora encerrar então, nós tivemos 16 pautas, hein, Paulo? Foi um podcast incrível, muito obrigado você que nos acompanhou aqui no Dono do Posto pelo YouTube e pelo Instagram. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre qualquer um dos assuntos ou deixe o assunto que você quer que a gente comente no próximo Dono do Posto. Eu aqui, Daniel Costa e Paulo Tavares. Galera, obrigado. Até o próximo agora em julho de 2024. Obrigado, galera. Abraço. E se vocês tiverem algum assunto, pode mandar aí no Instagram, manda lá nas mensagens, Paulo Tavares DF, a gente coloca aqui a pauta. A gente não tem problema de falar sobre nada, tá certo? Nós somos isentos, somos revendedores e somos isentos. Eu sou o presidente do Síndico de Combustíveis do Distrito Federal, a gente está na federação, acompanha tudo. E aqui é um espaço para você, revendedor, fazer a sua reclamação. O nosso papel é representar você, é representar o revendedor e para a população trazer as informações para que a população entenda de fato de como é que funciona esse mercado, que às vezes é difícil entender porque as pessoas só olham no preço e uma casa decimal, às vezes o cara encosta o carro e esquece o que tem por trás disso. E vou estender mais o nosso convite. Se você é revendedor ou distribuidora, a gente abre a nossa terceira ou quarta cadeira aqui do nosso podcast para você debater os temas aqui conosco. Você é convidado, a hora que você quiser. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.